Fala galera, vamos aí para essa aula 10, bloco 4, para a gente fechar essa aula de Revolução Industrial. E aí eu queria trazer já essa chamada, essa citação que eu encontrei do Máximo Gorki, que é bem interessante para tratar das questões sociais dos trabalhadores. Então vamos lá. Todos os dias, o apito pungente da fábrica cortava o ar esfumaçado e pegajoso que envolvia o bairro operário. E, obedientes ao chamado, seres sombrios, de músculos ainda cansados, deixavam seus casebres acanhados e escuros, feito baratas assustadas. Sob o frio amanhecer, seguiam pela rua esburacada em direção às enormes jaulas de pedra da fábrica que os aguardava desdenhosa. Vozes sonolentas emitiam roucas saudações, palavrões dilaceravam raivosamente o ar. Mas eram diferentes os sons que acolhiam os operários, pesadas máquinas em funcionamento, o reesfolegar do vapor. O dia consumia-se na fábrica, suas máquinas sugavam de seus músculos toda a energia de que necessitavam. Mais um dia irremediavelmente riscado de suas vidas. O homem dera mais um passo em direção ao túmulo, mas ele antevia apenas o gozo imediato do descanso. As alegrias do bar repleto de fumaça e sentia-se satisfeito. A gente está aqui tratando rapidamente, nesse 1 minuto e meio, de uma visão que o operariado tinha da sua vida, né? E, obviamente, essa visão ela vem com uma perspectiva crítica, pois afinal a vida dessas pessoas é a vida do trabalho. Eu estava lendo isso e me incomodei muito com o fato de que hoje nós, trabalhadores do ensino, nós vivemos isso. Nós hoje vivemos uma realidade muito dura na educação. Várias outras atividades profissionais estão vivendo uma realidade muito dura de produção de trabalho incansável, e isso tem me incomodado muito, porque não é viver, é sobreviver. Então, quando você abre a questão de que a escala 6 por 1, que nem é que eu vivo a escala 5 por 2. Escala 6 por 1 é uma escala desumana, você imagina nessa escala que é 7 por 0, aqui nesse tempo. Eu não tinha descanso semanal. Então, a gente tem que visualizar o quanto que o trabalho, sem pensar no lado humano, ele é algo desumano. Ele desumaniza, ele literalmente nos trata como carvão, e enquanto nós estivermos queimando, nós somos úteis. A partir do momento que a gente morre, cai acamado, nós rapidamente somos substituídos como num passe de mágica, né? Então, o CPF se substitui muito rapidamente. Então, vamos tratar dessas condições sociais, que são condições que pioraram, as condições de vida das pessoas piorou com a Revolução Industrial, e aí vai ter sempre aquele maluco que vai dizer que é tecnologia, não sei o quê. Gente, a sociedade, ela vive em função do lucro. Eu tinha pessoas que tinham suas atividades manufatureiras, como na imagem, suas lojas, suas oficinas, aí tá aí a imagem de um sapateiro. Aí tem uma loja, uma coisa familiar, aí tá tendo corte de couro, aí você faz a medição do pé e tudo mais. E você substitui isso por isso aqui. Então você tem uma realidade, um cenário em que eu saio daquela coisa artesanal para a coisa poluída, poluente, para um aumento populacional nas cidades. Por exemplo, na Inglaterra, que vai crescer significativamente. Então, em 1750 você tinha 6,5 milhões, em 1801 você já pula mais de 10 milhões de pessoas num processo de êxodo rural nas cidades inglesas. Então você tem um cenário em que a gente tem que entender que eu tenho os detentores do capital e os detentores da força de trabalho. E aí você tem essa dicotomia da burguesia e do proletariado, onde a burguesia ela começa a construir o seu poder financeiro no sentido de plenitude do capital. Então é aqui que essa burguesia, no século XVIII, ela vai se tornar força a ponto de questionar a estrutura do antigo regime, lá na Revolução Francesa, e até hoje ser um poder preponderante sobre as demais estruturas. Quando eu falo isso é que hoje você tem, por exemplo, um Elon Musk botando milhões e milhões e milhões de dólares para o Trump ganhar a eleição. Eu não posso negar o fato do capital ser preponderante até todas as outras estruturas.
Como Karl Marx dizia que toda a realidade política está contaminada. A gente tem que entender que ele falava, a superestrutura está contaminada com a ideia do capital, então a gente precisa refundar esse pacto. Por isso que a revolução, por isso que é acabar com o capitalismo e introduzir o socialismo, o comunismo nesse sentido. E aí você tem um capital que é preponderante a todas as outras esferas, e aí você tem o entendimento de que a fábrica ela muda a realidade de vida, né? E você não consegue, artesão, competir com a fábrica fabrica muito mais mercadoria que você em muito menos tempo, barateia o preço. Hoje, até a gente vê algumas tendências já um produto artesanal, hambúrguer artesanal, por exemplo. Aí você fala, nossa, ele não tem um gosto igual ao hambúrguer feito, né, de uma marca famosa. Ele tem um gosto diferenciado, de forrã. Então você tem ali uma tentativa de rebuscar a ideia de que o artesanal, ele tem um toque especial. Mas o artesanal aqui, ele foi combatido, consumido, absorvido pela indústria. E aí você, essa galera perde cliente, faz o quê? Vai para a fábrica. Então é interessante pensar que todo mundo vira proletariado nessa história e todo mundo começa a viver numa situação insalubre. Uma situação insalubre em que eu vou viver perto das fábricas, eu não vou ter moradias de qualidade. Eu até separei uns slides para falar das moradias dos trabalhadores versus os burgueses. Então você não vai ter uma qualidade de vida, você vai ter cólera, você vai ter outras epidemias, você vai ter poluição, você vai ter criança trabalhando, mulher trabalhando, vai ser todo mundo trabalhando 7/0, não tem descanso. Salários minúsculos, jornada 16 horas. Então eu tenho um cenário complexo demais. Eu tenho um cenário muito ruim para o trabalhador. E é importante a gente pensar que, obviamente, essa revolução industrial, como eu já comentei, ela está associada ao pensamento liberal. E além do Adam Smith, dá para a gente falar do Thomas Malthus, quando ele entende que não tem alimento para todo mundo e que a miséria, a pobreza, a fome, a guerra é necessária para volta e meia equilibrar a humanidade versus recursos. Ele fala, os recursos estão numa progressão aritmética e a população é numa progressão geométrica. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. Então você vai 4.096 progredindo geometricamente a ponto dos recursos não conseguirem acompanhar isso. Então você tem um cenário muito complexo. E por isso que o Malthus fala: olha, vai ter miséria, vai ter pobreza. Se é uma progressão geométrica também, eu tenho entendimento de que é uma população excedente, é uma população que vai ser um exército de reserva, vai ter população mendicante, vai ter gente morando na rua, e aí, a partir dessa teoria malthusiana, terrível, uma visão, um choque de realidade, uma coisa terrível de identificar de que tem que ter miséria, uma lógica malthusiana, uma lógica do capital, para ter rico tem que ter pobre, para ter bilionário tem que ter morrendo de fome. Eu vou ter, por exemplo, na Inglaterra, as workhouses, que para mim, sinceramente, é o cúmulo da maldade humana, onde você tira essa população pobre da rua, separa por gênero, porque o entendimento é, se não tem condição nem de se bancar, vai ter filho para quê, né? Para que vai reproduzir a miséria? É racionalmente duro e cruel. E aí você diz o seguinte, olha só, você vai estar aí nas workhouses, tem até imagens, eu vou colocar, por exemplo, da polícia britânica identificando pessoas miseráveis e recolhendo para os workhouses, tem um livro, se não me engano, no Cotrim, é uma imagem impactante. E aí você tem esse recolhimento de que essas pessoas estariam à disposição na workhouse para as fábricas. E aí você entende por que, que o salário sempre é baixo, porque você sempre tem mão de obra de reserva. Se você não tiver lei trabalhista para definir o mínimo, o mínimo é o que as pessoas aceitarem. E entre não receber um salário e miseravelmente receber uma coisa ridícula, as pessoas vão preferir receber algo ridículo. Porque vai brigar, vai disputar como? Se eu não tenho recurso próprio. Então, por exemplo, eu, hoje, né? Vamos lá, sou um professor concursado. E pelo fato de eu ser concursado, eu posso dizer que eu tenho uma estabilidade, uma carreira, né? Eu tenho uma condição ali mínima, que a remuneração não é a melhor coisa do mundo, mas é um salário. E até baixo, comparado, né,
a formação e tudo mais. Mas assim, eu estou acima do salário mínimo, muito acima. É um professor hoje, no município do Rio, está tirando aí 6 salários mínimos. 6 não, 5. 5 salários mínimos, né? R$ 1.500, então 5 salários mínimos é um professor do Rio, desconto e tal, as coisas não vêm isso para nossa mão. Óbvio, vocês vão aprender isso. Qual é a ideia? A ideia é que se eu tenho uma carreira, eu consigo, negar trabalhos que chegam para mim e falam: "Olha, eu te pago R$ 15 a hora aula". Pô, amigão, isso é um absurdo. Claro que hoje, por exemplo, com o sindicato, né, o Simpro Rio, botar aí logo do Simpro Rio, a gente tem uma visão de que ele estabelece que tem que ter um mínimo de hora-aula. O piso da hora-aula hoje está em 28, 29. Mas se eu não tivesse o Simpro, e se eu, por exemplo, Anderson, estivesse totalmente desempregado, eu teria que me submeter a R$ 15 hora aula, R$ 20 hora aula para sobreviver. Eu tô falando numa situação em que você precisa de dinheiro para se alimentar, para pagar suas contas, pagar luz, pagar equipamento, pagar roupa. No caso, num cenário de sobrevivência, eu estaria ali minimamente pagando minhas contas, minha água, minha luz e meu aluguel, por exemplo. Então eu teria uma vida assim para sobreviver. É importante a gente entender isso. Naquela época, as pessoas, quem vende a força de trabalho, você não é uma força de trabalho especializada, isso não é uma força de trabalho que tenha uma intelectualidade ali por trás, como um professor, alguma coisa do tipo. Você é mão de obra braçal pesada, você vai ganhar o mínimo do mínimo do mínimo. Você vai sobreviver, você vai se rastejar para trabalhar 16 horas e dar graças a Deus que tem o que comer, o que resta de dinheiro. Então é uma situação tão insalubre que você começa a questionar o fato de que o liberalismo ele é cruel. Você começa a questionar, não, você tem certeza. E aí por isso que a gente entende essa ideia de uma proteção social, que esses caras, que essas pessoas vão lutar. Então eu tenho um cenário de workhouse que essa imagem é terrível. Você tem uma foto de 1900 de mulheres, eh, idosas, de mulheres que você vê o cansaço nos seus rostos, você vê até uma senhora, de muletas, é uma cena terrível de se ver. É uma cena horrorosa, no sentido de: "Caramba, que coisa cruel, que coisa estúpida". E imaginar que isso existiu até a metade do século XX na Inglaterra, então é importante pensar que todo mundo indo para esse buraco junto é um cenário que vai fomentar, vai instigar a formação do proletariado. A galera vai falar: "Não, espera aí, a gente tem que se organizar". Aí os sindicatos, como o Simpro Rio hoje, aí a briga por leis trabalhistas como o salário mínimo, aí lutas que você pensa assim: "Ah, pô, salário mínimo pra quê?". A situação já foi muitíssimo pior dos trabalhadores, da mão de obra. Então vamos lá. Como já comentei, esse pensamento do liberalismo clássico, dessa ideia de uma realidade intelectual que preza que o Estado não tem que controlar, então se é não intervenção do Estado, se é mão invisível, o salário vai ser o que as pessoas quiserem receber. Tem uma série, The English Game, é uma série que fala de futebol. Aí tu vai falar assim: o que tem a ver a série com Revolução Industrial? Segue o fio. The English Game mostra o surgimento dos times nas indústrias, nas fábricas. A gente tem que lembrar, como eu já comentei, que muitos times surgiram de times operários. Bangu, Liverpool, Arsenal, Manchester United, enfim, vários times surgiram disso aí, né. E aí o que que acontece? No filme não, perdão, na série English Game, você tem uma cena em que os, empresários se reúnem dizendo o seguinte: "Ó, a gente tem que padronizar o salário". Porque se um pagar salário diferente do outro, vai um empregado querer sair da empresa do outro. Então a gente tem que padronizar o salário. Olha a cabeça do empresariado. Os caras cartelizam o pagamento de salários, padronizam, não tem Estado para fiscalizar, e aí todo mundo paga o mesmo salário baixo. Então, pega a visão que a situação fabril ela era muito ruim. E aí por isso eu preciso me organizar, eu preciso começar a lutar, eu preciso começar a encabeçar movimentos que vão questionar esse cenário problemático da vida dos trabalhadores. E aí vamos lá, slide importante. A moradia de industriais, como está aparecendo essas casas com jardins, com chaminé, com 2 andares, então casas arejadas no subúrbio. Essa é uma época que o subúrbio, ela é uma área
que fica reservada para quem tem dinheiro, para quem tem ali grandes propriedades, então terrenos maiores, é uma área em que a poluição não está perto. Hoje é engraçado, hoje a região central das cidades são mais caras, porque hoje a gente tem uma realidade passando por processo de desindustrialização, por estabelecimento de centros financeiros, como por exemplo Nova York. Quem trabalha ali do lado da bolsa de Nova York, quem mora ali perto, paga uma baba. Porque o cara não perde tempo se deslocando. O cara é um cara bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida. Aí hoje o subúrbio é para as pessoas que estão buscando, digamos assim, uma moradia de melhor qualidade e com preço menor. Mas naquela época eu tinha o subúrbio como um espaço para ter grandes propriedades. Enquanto que próximo à região central, com barro, com lama, com pó de fábrica, com fumaça, com aquela coisa suja, com comida com gosto de fumaça, eu vou ter os vários cortiços, eu vou ter as crises, de higiene, eu vou ter N problemas. E daí que vem, por exemplo, a incorporação da batata por ser um produto, de novo, lembrando, associado à lavagem dos porcos, era um produto barato e aí você compra a batata, aí você faz torta de batata, batata recheada, batata com batata, você faz tudo. Então, daí que vem a ideia da batata como um elemento, um carboidrato interessante para você se alimentar, para você sobreviver a essa rotina louca. E é legal falar também dos pubs, o surgimento dos pubs como local de política. Vou colocar uma imagem aí dos pubs britânicos e é um espaço de discussão política. Vai ser nos pubs que você vai ter o surgimento de algumas realidades políticas, de alguns entendimentos, da divulgação e compartilhar as histórias ruins das péssimas condições de trabalho. Aí cito também o filme Enola Holmes 1 e Enola Holmes 2, que fala das condições insalubres. São 2 filmes da Netflix fantásticos que vale a pena você assistir. Então você tem os pubs como local de luta política, como local de desabafo, como local de organização sindical, lideranças sindicais, pub, bares que foram palco de muitas trajetórias políticas, né? Inclusive Hitler, quando falar disso, foi num bar também. Então, vamos lá. Depois de muita desabafo, de muita luta, de muita discussão, você começa a ter algumas conclusões de trabalhadores. A primeira é que, para os trabalhadores, a máquina é o problema. E aí, um primeiro momento, né, você vai ter lá em 1811, na cidade de Nottingham, sob o comando de Nelson Ludd, seria um dos comandantes, que dá nome ao movimento ludista, o ludismo, que é basicamente quebrar a máquina. Quebrar equipamento, sobre a ideia de que a miséria humana é por conta do equipamento da máquina e transforma a vida desses caras no inferno. E aí você tem esses caras usando martelos, lanças, machados para destruir maquinário. Só que a gente tem que entender que a gente está, por exemplo, numa sociedade liberal burguesa, onde o parlamento é dominado pela burguesia, e com isso eu tenho uma burguesia que defende a propriedade privada, óbvio. E, no comando do governo, vai direcionar para que esse governo puna severamente quem destrói bem e propriedade. Máquina é propriedade privada. Máquina é do burguês. E aí, obviamente, e essa ação dos trabalhadores de quebrar máquina, eles saíram na madrugada, grupos pequenos, para destruir esse maquinário, vai ser duramente combatido pelo parlamento britânico, que vai definir que, ó, tem que ter uma pena de morte, a forca, para quem for pego quebrando máquina. Tá aí a cena das tropas protegendo uma indústria, uma fábrica, tá lá o burguês, tá lá todo mundo ali coordenando a defesa desse local. Então você tem um parlamento que age agressivamente. Inclusive, em 1812, um dos líderes ludistas, George Mellor, teria sido, junto com alguns, preso e enforcado por conta da destruição de máquinas. Então você atua de maneira muito violenta. Você faz uma violência maior, que afinal, destruir máquina não está acabando com a vida de uma pessoa. Mas você justifica a destruição da máquina usando a forca. Ó, mas você justifica o uso da forca com a ideia do prejuízo do burguês. A propriedade privada tem que ser mantida, porque senão é um estado de anarquia. Aí usa uma pena severa para poder combater esses baderneiros, né? Então, para combater
esses baderneiros. Aí você tem essa medida. Então, quando eu tenho essa ação, os trabalhadores pensam assim, cara, é melhor a gente dar uma diminuída na pressão, né? E aí você vai fazer o quê? Vai começar a fazer manifestações pacíficas e vai dar origem ao cartismo. O cartismo recebe esse nome porque lá em 1838 eu vou ter uma organização dos trabalhadores a partir dos abaixo-assinados, da Carta do Povo, e isso vai fazer uma pressão sobre o parlamento. Aí tem essa imagem interessante que você tem um trabalhador inglês humilde, mas ele comparado ao político, ele é gigante. É interessante a analogia. Aí tá lá, The Charter, né? The Carter, né? Então a Carta do Povo. Então assim, você vai ter o início de manifestações pacíficas, greves e manifestações, mas, de novo, o governo vai tratar com baderneiros, vai tratar como baderna, turba. É engraçado que dá pra gente fazer uma analogia com a República Velha. Aqui, na realidade da Inglaterra, eu estou tratando o trabalhador com pata de cavalo, com sabre, com arma. Eu estou tratando ele como um criminoso. Então, o trabalhador está sendo morto, trabalhadores estão sendo massacrados. Eu estou tendo um cenário de punição severa sobre esses trabalhadores. Então, os trabalhadores eles estão morrendo. E você vai ter o caso famoso do massacre de Peterloo, em 1819, na cidade de Manchester, quando 80 mil grevistas foram combatidos pela polícia e 11 morreram, né? Então você vai ter esse massacre no dia 16 de agosto de 1819, de trabalhadores que queriam se organizar como sindicatos, com a formação de greves para poder pleitear mudanças e tudo mais. E aí, alguns anos depois, o parlamento cede e reconhece trade unions como uma organização sindical, como uma organização válida, legal. Muita pressão, muita luta, e os trabalhadores começam a obter algumas vitórias. Tá aí uma cena, até por exemplo, do Enola Holmes, que mostra o trabalhador liderando uma campanha para que todos possam votar. Porque, vamos lá, e lá na Europa, os trabalhadores não teriam como entrar na política, mesmo tendo autorização, se não houvesse voto censitário, sem ter salário para os políticos, porque eles precisam ter uma renda para manter suas famílias. Então vamos lá, pensando comigo. Eu sou professor, eu tenho que trabalhar. Vou trabalhar hoje, tal, vou trabalhar amanhã, vou trabalhar quarta, quinta e sexta. Ixi. E aí você pensa assim, para eu me lançar a candidatura política, eu posso me lançar deputado, vereador. Mas se eu vou para me tornar deputado, vereador e não tem salário, eu não vou ficar. Eu tenho que pagar minhas contas, eu não sou herdeiro, entende? Então eu não sou empresário, eu não sou fazendeiro, eu tenho que pagar minhas contas, então eu preciso ter um salário. Então é interessante pensar que sem o salário eu não teria representantes vindo das classes populares para poder galgar política. E aí por isso que na Carta do Povo em 38 eles falam que voto secreto, porque se eu sei em quem você vai votar, eu posso manipular esse voto, né? Eu posso ameaçar, acharcar essa pessoa para votar no meu candidato. Fim do voto censitário, remuneração dos políticos parlamentares. Então, é interessante você visualizar que eu vou pagar um salário, eu peço que se pague um salário aos políticos, para que o candidato que venha da classe trabalhadora, ele consiga sobreviver e se manter na política. E assim consiga defender os interesses dos trabalhadores naquele contexto. Então, é legal a gente visualizar que isso é uma luta para poder ter uma representação política dos trabalhadores na realidade do parlamento, na realidade da política, e isso vai se expressar por vários locais do mundo. Então, é engraçado isso. Pensar que o político, no mundo todo, ele recebe um salário, né? Pelo menos o que eu entendo de governos pelo mundo, os políticos recebem uma remuneração, e essa remuneração é uma forma de você ter pessoas que venham de classes sociais menores para poder defender os interesses de várias camadas da população. Aí eu sei que alguém vai falar, pô, mas Anderson, eu não conheço, eu conheço poucos políticos que vêm da base. É difícil, mas quando você vê, você hoje vai entender por que que existe essa remuneração. Porque se um político vem lá da base, se ele é um cara que é um proletário, é um trabalhador, se não tem salário na política, ele não conseguiria representar essa classe social. Vamos lá. Além da Carta do Povo, vale destacar também que eu tive a limitação do trabalho infantil em 33, na Inglaterra, proibição do trabalho infantil feminino nas minas de carvão em 42, em 1845, jornada de 10 horas de trabalho,
Em 1846, supressão de impostos para importação de trigo, para não encarecer o pão, um produto básico para a sociedade. Então é interessante você ver que a luta sindical ela foi buscando melhorias para a base da sociedade. E que dá para a gente brincar que é a partir dessas lutas sindicais que você vai ter uma participação maior da base da sociedade lá no Reino Unido, na Inglaterra. Porque, como eu falei para vocês, nas revoluções inglesas isso não aconteceu. Por quê? Porque eu tive uma revolução muito ligada aos poderosos. E aí eu tirei de fora os Ziggers, os Levelers, toda essa galera, que muitas das suas pautas estão marcadas aí. Por exemplo, se você pensar os levelers, eles diziam de voto para todos. É isso que esses caras estão defendendo, voto para todos. Então, de uma participação popular que permita uma transformação ou amenizar a situação da luta dos trabalhadores, de melhorar minimamente as condições de vida. Cabe também destacar que esse momento é um momento que está surgindo o socialismo, o anarquismo, então você também, como um colega meu fala, tem concessões de direitos por temer a radicalização. Então é uma coisa que a gente vai desenvolver em algumas aulas futuras, quando eu falar de doutrinas sociais, que é o comunismo e o socialismo são importantes ferramentas do anarquismo para pressionar essa sociedade capitalista a conceder elementos de direitos trabalhistas mínimos para você poder ter ali um equilíbrio, né? Para você não ter esse capital liberal acharcando tanto os trabalhadores. E para a gente fechar, essa revolução industrial tem, obviamente, como consequência uma afirmação do capitalismo, né? Essa dicotomia burguesia-proletariado, a maior divisão técnica do trabalho, onde você cada vez mais vê um trabalhador alienado. É interessante que lá no início da aula eu falei sobre as manufaturas. E o sapateiro, por exemplo, ele fazia de tudo. Ele comprava couro, ele cortava o couro, ele media, ele fazia costura, ele fazia tudo. Quando eu estabeleço a produção fabril e a linha de montagem depois, né, eu começo a deixar o funcionário fazendo uma única função. E aí aquela coisa é a repetição. E com isso você perde a noção do valor daquela mercadoria, valor final daquela mercadoria. Por exemplo, um tênis, R$ 200. Mas aí o trabalhador faz o cadarço. Ele fala assim: ah, o cadarço vale R$ 1. E aí o empresário paga para ele, sei lá, 50 centavos por cadarço. Só que ele perde a noção que sem o cadarço eu não tenho tênis. Então, essa alienação do trabalhador ela é interessante, porque você tira a ideia de valor de preço de matéria-prima do trabalhador, o empresário paga lá um valor de salário, e essa diferença entre o salário pago e aquilo que o empresário ganha, essa diferença é que o Karl Marx vai chamar de quê? De mais-valia, onde eu tenho um trabalho e aí eu tenho o lucro desse empresário, a venda com o lucro, e esse empresário ele embolsa esse dinheiro, a mais-valia que deveria ser ligado, que deveria ser distribuído na remuneração do trabalhador, vai para o bolso do empresário, e aí isso é um problema, né? E aí vamos lá. A extinção e a proletarização dos antigos artesãos que vão para as fábricas, a redução da população rural, um efeito que a gente já comentou, e até mesmo um incentivo para independências das colônias ibéricas presentes na América. Por quê? Porque você vai ter uma Inglaterra, por exemplo, que vai começar a cogitar a pensar o quê? Eu quero mais mercado consumidor. E para isso eu quero parar de vender para as metrópoles e vender diretamente para os novos estados. Então é interessante pensar isso, tá? É isso. É assim que a gente termina essa aula de Revolução Industrial. Esse vídeo ficou extenso, porque eu trouxe muita política e até um pouco de atualidade para entender que isso está presente até hoje. A gente tem que lutar por melhores condições sociais, por melhores condições de trabalho. Nós somos da classe proletariada, eu sou da classe do proletariado, eu não domino os meios de produção, mesmo que eu fique famoso no YouTube, se o YouTube derrubar meu canal, eu perco os meios de produção, eu perco acesso a isso, então não posso me iludir, e a luta é constante. Valeu, senhores. Obrigado pela atenção, tamo junto.